Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Sou Nívia Mara Sidraque, sou atual presidenta do CRP 11. Sou uma mulher parda de cabelos pretos, lisos, quadrado, da armação fininha e uma blusa, né, que é uma blusa do nosso CRP em apoio às 30 horas e o piso da categoria. É uma blusa de fundo branco que tem umas paletas coloridas na barra da manga e traz no centro um quadrado amarelo, né, um fundo amarelo na frente do fundo branco, com o número 30, número de preto, como se fosse um relógio, o piso e psicologia, né? A luta continua, né? E mais uma live, seguindo mais uma live do nosso CRP 11 de portas abertas, nessa tentativa do CRP de se aproximar mais da categoria, de interagir com a categoria, de trazer temas, né? Temas que a gente possa estar conversando, temas atuais de importância para a nossa psicologia aqui no Ceará, tá? Então, o Ceará, por que desse tema, né? Amanhã a gente está fazendo hoje alusão, amanhã que é o feriado do dia 1º de maio. E a gente tem visto que o Ceará tem mantido histórico favorável à aprovação de projetos progressistas em áreas como saúde, assistência, direitos sociais, especialmente quando ele tem uma boa articulação técnica e social. Então, a agenda de valorização das profissões de saúde, ela ganhou um impacto com a recente implementação do piso da enfermagem, que foi da Lei 14.432, no ano de 2022. Sim, o que nos faz acreditar que o ano de 2025 é também de uma relevância histórica e um potencial para que nós possamos continuar avançando nesses projetos progressivos. O ano de 2025, ele é também um ano de construção orçamentária e pré-eleitoral, o que pode ser uma janela de oportunidade de negociação com o Executivo, via o PPA de 2028 a 2031, que é o Plano Plurianual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A categoria de psicologia, especialmente, ela tem atuado muito no SUAS, né, e no SUS, e tem se mobilizado nacionalmente pela jornada de 30 horas e pelo piso digno, né? O CRP tem cumprido sua legitimidade social e técnica, né, no sentido de participar dessas articulações, principalmente se alinhando a outras entidades do controle social, como FENASP, SBPOT, PSIND aqui mais regionalizado, né? CFP, assessoria de parlamentar do CSP, e também de tantos outros conselhos profissionais, que como o Conselho de Psicologia está aí na luta, né? E na articulação, certo? Então, tendo em vista todo esse contexto que estamos vivendo, e também a alusão, né? E a luta que não vem de agora, gente, né? Não vem dessa gestão do CRP, vem de 30, quase 33 anos de CRP. As gestões anteriores também têm lutado e participado, né, desse piso, dessa luta de 30 horas. Eu gosto sempre de lembrar que eu estou presidenta, mas eu sou psicóloga, assim como a grande maioria que deve estar nos assistindo também. E a psicologia, ela tem um compromisso não só com a psicologia, mas com a sociedade, né? Com a democracia. Então, tendo em vista todas essas questões da importância da psicologia nessas articulações, hoje nós convidamos para a nossa live, né, o deputado Renato Roseno, que foi o autor da nosso projeto de indicação de piso local e das 30 horas, saindo aí, disparando no cenário nacional aí, né? Como algo importante, não só para a psicologia cearense, mas para a sociedade cearense, que mais tem a lucrar, né? E a se beneficiar
do trabalho da psicologia. Então, Renato. Olá. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todas, todos e todos. Boa tarde, Nívia, boa tarde, Claudemir. Boa tarde a todas as companheiras e companheiros psicólogas e psicólogos que estão aqui. Meu nome é Renato Roseno. Bom, vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu estou aqui sentado no meu gabinete, eu acabei de subir do plenário. Sou um homem branco, alto, estou sentado numa mesa marrom, estou com um paletó cinza, uma camisa rosa claro e uma gravata preta, usando óculos em aros quadrados, em aro marrom. Ivemar, é um prazer, né, eu estar aqui dividindo com você. Eu tenho uma larga trajetória, antes inclusive de ser parlamentar, né, com o sistema Conselhos da Psicologia. Enquanto militante de direitos humanos, me aproximei muito, sou advogado, militante de direitos humanos, sou servidor público e me aproximei muito na luta dos direitos humanos do sistema de conselhos da psicologia. Né? E isso para nós é muito gratificante, que nós nos encontramos na luta dos direitos humanos da criança e do adolescente. Agora, na qualidade parlamentar, essas lutas se ampliaram, né? Nós temos, inclusive, profissionais da psicologia na nossa equipe, né? Como, por exemplo, a professora Ana Vládia, que está aqui conosco também, né? na nossa equipe, trabalhando os temas de direitos humanos, de criminologia, né? De direitos da infância. E, por isso mesmo, nós também abraçamos as causas da categoria, né? De psicólogos e psicólogas, são quase, né, 500.000 em todo o Brasil, quase 17 mil aqui no estado do Ceará, e entre essas causas, obviamente, né, a denúncia de vínculos precários, né, muita precarização, editais com valores muito baixos, dentre os quais editais com valor de um salário mínimo e meio, por exemplo, para profissionais de 30 horas. Daí a necessidade do piso. Lembrando, né, Nívia Mara colocou muito bem, que há aqui um projeto de indicação. A indicação é um projeto que indica, sugere. Né? O governador não é obrigado a, né? Mas ele indica ao governador uma matéria que não pode ser de origem de deputado. Quem pode instituir piso é mensagem governamental. Por isso que nós indicamos ao governador um piso de 4.750 para 30 horas semanais no diálogo com o CRP e com o sindicato. Então, quero agradecer muito, tanto ao CRP 11, como também ao sindicato. Nós precisamos, né, dar visibilidade, ampliar a articulação política e fazer a aprovação desse projeto e que, ao chegar ao executivo, ele vire lei. Ai, que bacana, né? E estamos aqui também, daqui a pouquinho, Renato, eu queria que você falasse mais um pouquinho, né, de como que a gente pode articular para que, né, para que a gente de fato possa avançar, né? Que esse projeto seu de indicação ele possa virar um projeto de lei, que eu sei que não depende de você diretamente, né? Mas agora eu queria ouvir também um pouquinho aí, vamos ver uma introduçãozinha aí com o Claudemir, né? Do PSIND, tá certo? Claudemir, vamos entrando aí, é nosso convidado de hoje. Claudemir. Eu acho que ele não entrou na live, Nívia Mara. Eu não sei se foi feito convite para ele. Ele está como PSIND, né? Ele não está conseguindo entrar, né? O Claudemir não está conseguindo entrar. Então, a gente pode estar dando continuidade aqui. Né? Tudo bem. Bom, enquanto o Claudemir entra, né? Primeiro, eu acabei, bati aqui no celular. Eu acabei, né, não tratando de que nós estamos fazendo essa live na véspera do Dia do Trabalho, né? Então, assim, acho que é importante a gente começar por aí, né? Nós somos a classe que trabalha, né? Nós somos a classe que vive do seu trabalho, que é a classe que é trabalhadora. Quero começar por isso, né? Todo mundo aqui que está me vendo, né, mesmo que seja autônomo, é trabalhador. Né? Mesmo que seja profissional liberal, é trabalhador. Né? A classe trabalhadora, o que é essa classe? É a classe que vive do seu próprio trabalho, que vende a sua força de trabalho.
para uma empresa ou para outros, né? E o trabalho da psicologia, por exemplo, ele se encontra na docência, na clínica, no setor privado, no setor público, nas organizações, sistema SUS, né? No sistema penal, né? Então, ou seja, é gigantesca a atuação de psicólogos e psicólogas e tem nos assustado muito essa precarização dos vínculos trabalhistas. Isso não é só para os trabalhadores da psicologia. A classe trabalhadora contemporânea, Nivemar, ela vive, né, acho que o Claudemir vai tocar nisso, ela vive um processo de precarização, pejotização, né? Ou seja, o que é pejotização? É quando você é obrigado a montar uma pessoa jurídica, né, uma PJ, para você ser contratado para que aquele que lhe contrata fuja de encargos trabalhistas. Esse é um problema grave na atual economia de plataforma. Por exemplo, essas plataformas tipo Get Ninjas, né? Essa nova economia, que na verdade é a uberização do profissional. Né? Você vai, se cadastra e alguém vai lá essas plataformas de intermediação de mão de obra, elas têm causado uma enorme precarização do valor do trabalho, inclusive causando, né, o rebaixamento do valor pago pela hora de trabalho. Isso é um problema da classe trabalhadora contemporânea no século XXI. A classe trabalhadora desse princípio do século XXI, ela em muito se difere da classe do século XIX. Mas tem uma coisa que ela se parece, que é a falta de direitos. Né? Ou seja, o século XX foi o século em que os trabalhadores se organizaram para arrancar direitos. Vamos pensar que as primeiras greves eram greves pela jornada de trabalho. Né? 8 horas de descanso, 8 horas de educação, 8 horas de trabalho. Eram as greves dos 3/8 no final do século XIX. Se passaram mais de 150 anos. E nós estamos hoje voltando, né, a debates como, por exemplo, o 6x1, o debate... Por quê? Porque hoje você tem muita gente que não tem contrato, que não tem jornada, né, e isso gera muito sofrimento, muita exploração, mas gera também muito adoecimento. Né? Quem é que cuida do cuidador? Então, nós temos aqui o Claudemir chegou. Nós temos aí vários trabalhadores do cuidado que são trabalhadores que estão adoecidos. Então, é por isso que é necessário ter piso e ter jornada. Piso e jornada garantem saúde. Piso e jornada são instrumentos de fazer justiça. Né? Então, eu vou parar aqui e deixar a Nivemara dar as boas-vindas aí ao Claudemir. Olá, Claudemir, deu certo, né? Então, assim, mas você tá conseguindo falar aí? Oi, Claudemir? Tá me ouvindo, Nívia? Ai, agora sim, né? Que bacana. Você estava conseguindo ouvir também, Claudemir? Eu só não estava conseguindo entrar, nem ouvir. Ah, porque eu estava pelo computador, aí não deu certo. Aí eu entrei pelo celular agora aqui para tentar participar. Pronto. Ah, não, você vai participar, já está participando. Você já está ao vivo e a cores, né? Claudemir, a gente está fazendo esse momento, né? Falando um pouco cada um do que está fazendo da sua parte. O deputado está colocando aí a questão do piso e das questões que a gente vivencia aí de precarização, né? E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, fizesse sua descrição aí, né? E já colocasse um pouquinho essa importância aí da gente estar aqui, os três juntos, né? Articulando aí discussões no sentido de um trabalho decente para a psicóloga. Bem, obrigado pelo convite, Nívia. Pronto, eu me chamo Claudemir Campos, hoje o atual coordenador-geral, vulgo presidente do Sindicato Psicólogo do Estado do Ceará. E eu sou um homem negro, estou usando um óculos, estou com a camisa cinza com o símbolo da FENAPS, a Federação Nacional dos Psicólogos. Bem, companheiro, a luta do sindicato é muito dura e árda, certo? Porque é muito frustrante a gente chegar num certo patamar que a psicologia hoje tem mais de 80 anos, e o sindicato tem uns 30 anos, e a gente olha para trás e vê qual é a nossa conquista, o que nós conquistamos hoje, entendeu? O PJ, como o Nato Rosendo estava falando, veio como um sonho. Eu vou ser dono do meu próprio trabalho. Eu vou trabalhar do jeito que eu quero. Então, PJ ficou nisso, a pessoa jurídica.
E as empresas estão contratando os psicólogos como se estivesse contratando, perdoe a palavra, uma secretária do lar, entendeu? É totalmente precarizado, não tem o manejo correto da psicologia em si. Eu estou enfrentando um trabalho muito árduo a questão da educação. Né? Os psicólogos que estão trabalhando na educação, eles estão trabalhando como se eles não tivessem lá, entendeu? Eles existem de fato, mas não de direito, entendeu? Assim, um órgão que é tão grande, tão grandioso, que dá uma sala minúscula para um psicólogo tentar fazer sua avaliação. Mas, pois bem, hoje o sindicato, como a gente se candidatou-se para o título era esperançar, não do verbo de esperar, assim, um verbo de agir. Hoje, nós estamos tentando entrar em todos os âmbitos, né? Todas as políticas, né? Eu já almocei com o doutor Renato Rosa, daí chegamos lá, eu e outro sindicato, para conversar com ele, estava na hora do almoço, nós almoçamos juntos, né, doutor? Foi. Marmita. É, a marmita, marmitex. Aí, assim, a gente contou muito com o apoio do Renato Rosendo, né, e na Câmara do Vereador com Gabriel também, Gabriel Biologia, ambos são do PSOL. É assim, muita luta política, entendeu? A questão do piso salarial, entendeu? Nacional ele está estagnado, está parado, entendeu? Então, assim, a gente precisa dar um pontapé para ele poder ir para quem dá a canetada, como se diz aqui no verbo, né? Daqui para o governo avaliar, ver se tem condições de assinar, e do nacional ir para o presidente Lula, né, para assinar. E assim é uma luta diária, gente, é uma luta diária, uma continuação, é um contínuo. Eu sei que tem muitos psicólogos que são frustrados, dizem que a gente não faz nada, assim, mas tentamos, gente, tentamos muito. Tentar e tentar, nunca parar de lutar. Eu acho que a luta, Nívia Mara, se me permite, bom, saudar o Claudemir, né? Se me permite, Nívia Mara, dizer que, de fato, a luta é local e nacional, né? Existem hoje 4 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, né, estabelecendo o piso. Eu acho que o Conselho Federal ele merece o nosso reconhecimento nesse sentido, muito importante. E há esse nosso projeto de indicação em nível estadual. O projeto de indicação ele está agora sob relatoria do líder do governo, deputado Guilherme. Veja, o projeto de indicação não tem dificuldade de ser aprovado, né? Os projetos de indicação, eles em geral são aprovados, né? O que é importante é dar visibilidade. Por exemplo, muito pouca gente sabe de alguns dados que Claudemir, por exemplo, e eu, e você, Nivemar, acabamos de dar, né? Da média salarial, do valor dos editais. É importante dar visibilidade. Muita gente não sabe que o profissional psicólogo não tem piso, que não tem carga horária. Então, é importante para dar visibilidade, mas é importante para chamar para a luta. Veja, eu digo em relação a mim algo que eu vou dizer agora em relação ao sindicato e ao conselho. Entidade representativa ou parlamentar representa, mas não substitui. Então, você que está ouvindo essa live, vendo essa live, é muito importante se movimentar, né? Eu sei que nós estamos agora vivendo a etapa da sociedade do cansaço, né? Em que há muito cansaço, há muita desmobilização e há muito desalento. Mas é muito importante não permitir ser capturado pelo desalento, ser esvaziado enquanto sujeito, né? O nosso investimento é na capacidade do sujeito individual se transformar em sujeito coletivo, e o sujeito coletivo, de fato, arrancar direitos. É muito importante fortalecer o sindicato, fortalecer o conselho, fortalecer a luta. E aí, eu comecei a minha primeira intervenção fazendo uma memória histórica de como a classe trabalhadora atual ela se parece em algo com a classe trabalhadora do século XIX. Aquela classe trabalhadora fez movimento sindical em condições muito mais adversas. É muito importante vencer, né, a nossa dispersão, o desalento, né? O Claudemir acaba de relatar, né, que existem colegas que estão em desalento, esperando que algo seja feito. É muito importante sair desta posição e ir para uma posição em que eu faço algo, eu participo de algo.
Só assim. Eu acompanhei, por exemplo, a jornada da enfermagem, acompanhei a jornada do serviço social. São jornadas longas, muito difíceis, mas que muita mobilização foi necessária para, de fato, arrancar essa. Oi, Renato. Ficou mudo para mim, não sei se para vocês. Renato, É porque entrou um telefonema agora. Não sei se vocês estão me ouvindo. agora sim, tinha ficado mudo. Não, é porque entrou um telefonema, desculpa, né? Porque usar o celular tem esse problema, né? Eu recebo muita mensagem e muito telefonema. Bom, mas é isso que eu estava dizendo, é necessário se mobilizar. O projeto de indicação, eu espero que ele seja aprovado o mais breve possível. Né? É importante, a partir daí, fazer uma incidência junto ao governador do Estado, no sentido de que ele possa também... exemplo do que foi, por exemplo, a mensagem dos advogados. Hoje os advogados têm um piso estadual. Né? É o piso que nós queríamos? Não. Mas houve uma pressão muito grande, uma articulação com a OAB, com as associações de advogados e sindicatos, e o governador mandou o piso do advogado. Hoje, advogado no Ceará tem piso. Isso é importante, saber disso. A exemplo, por exemplo, do piso do advogado, havia também o piso do psicólogo em nível estadual. Isso é possível, depende, obviamente, de uma mensagem do governador. Eu acho plenamente plausível. Veja, os valores que estão sendo praticados nos editais são muito aviltantes, né? São muito indignos. Né? E nós somos uma sociedade que precisa cada vez mais de profissionais psicólogos, profissionais do cuidado, da saúde. Isso é muito importante. Uhum. É importante a mobilização também, né, Renato? Você ficou mudo aqui para mim, Renato? Estou ouvindo. Foi só para mim, gente? Estamos ouvindo, Nívia. Pode continuar. Pronto. É importante também, né, Renato, como você está colocando, porque precisa haver uma mobilização de base, né, também, engajar os profissionais da psicologia por meio de campanhas, abaixo-assinados, audiências públicas, presenças nas redes sociais, na Assembleia, né, ter uma participação mais ativa, uma participação política mais ativa, né? E falando nisso, eu queria até saber se seria possível, né? Talvez, eu estou pensando aqui agora, se a gente tivesse se a gente poderia ter uma audiência pública chamando representantes, Perfeitamente possível. É perfeitamente possível. A gente pode pedir isso hoje mesmo. Hoje eu estou fazendo uma viagem rápida para uma audiência pública sobre o meio ambiente em Guaramiranga, mas perfeitamente possível dar entrada nessa audiência ainda hoje. Pronto, porque aí a gente convidaria, né? Oi? Oi? Pronto, desculpa que a internet aqui eu acho que está meio Não, ruim, eu estou né? ouvindo, estou concordando com a sua demanda e vou encaminhar já. Pronto, então é importante, né? Que legal saber que a gente que é possível, né? Essa audiência pública, porque eu acho importante. Nós aqui no estado de Ceará, Rosendo, nós temos quase 17 mil psicólogas e psicólogos inscritos, né? Eu acho importante que a gente faça essa assembleia e que a gente possa lotar, né? Lotar essa assembleia, chamando para essa mesa, né? Entidades que possam estar colaborando conosco, não é isso? Nessa mobilização de base, porque estimular mesmo esse apoio público, né, dos serviços de saúde mental e da assistência social, que é onde atualmente a gente tem o maior número de psicólogas atuando, né, nas políticas públicas, não é isso? Não é isso, Renato? Então, daria certo, né? Considerando que os projetos de indicação, como o Renato vem colocando, eles não obrigam o executivo a implementá-los, não é isso, Renato? Então, é fundamental que a gente procure essas reuniões, né, essas articulações, para discutir com a Casa Civil, com a Secretaria de Saúde, com a CEPLAG, sei lá, né, para a gente já começar a pensar
na mobilizar apoios técnicos e orçamentários, né? A proposta, apresentar estudos de impacto financeiro, orçamentário, argumentos comparativos, né? Eu acho que a gente precisa estar se mexendo, né? E ajudando, né? Fazendo o esperançar, como o Claudemir colocou, que ele de fato seja uma ação, né? E não fica esperando que o governador resolva assinar um projeto de indicação que um deputado colocou. Acho que a gente também precisa dar meio como é que se diz? Mobilizar mesmo, né? Vocês acham aí, deputado? Eu tô lendo aqui os comentários. Tem comentários aqui do Cariri, tem comentários da docência aqui, né? Coordenador de curso. Né? Então, acho que são todos muito. Eu estou lendo os comentários, quero dizer que, bom, primeiro eu acolho todas as sugestões. A sugestão da audiência pública é uma sugestão muito bem-vinda, vou encaminhá-la de pronto. Né? Isso é muito importante para nós. Inclusive, quero reiterar aqui, agradecer, né, as nossas companheiras da categoria, né, como a professora Ana Flávia, que está aqui conosco, e, obviamente, encaminhar, né, essas demandas. Bom, algumas pessoas estão perguntando aqui nos comentários o que podem fazer. Podem mandar e-mail, podem marcar na rede social, podem vir aqui, podem lotar a audiência pública, como o presidente Nívia Amaro acabou de dizer, e Claudemir. É necessário mobilizar, gerar movimento. E aí eu tenho uma máxima que eu uso sempre, que é de José Martí, no final do século XIX: os direitos não se ganham nem são outorgados, eles são arrancados. É necessário haver movimento consciente nesse sentido. Isso, é verdade, né? Então, que bom que você está conseguindo ler aí, que para mim não aparece muito, não. Estou tentando aqui. Mas, assim, é importante também mapear e buscar apoios, né, de parlamentares, de outros parlamentares na área da saúde, educação, assistência, direitos humanos, serviços públicos, não é isso? Isso a gente pode estar fazendo. Inclusive, o sindicato tem feito um ofício, né, para todos, encaminhado ofícios, né, Claudemir, para todos os parlamentares, para outros parlamentares a respeito da questão do piso nacional. A gente pode começar também a fazer aqui, né, a nível estadual também, para tá ajudando nessa luta, porque assim, é uma luta antiga, eu acho que tão antiga quanto a psicologia, né? Mas é uma luta que eu acredito que esteja num cenário melhor, né? Bom, eu estou lendo aqui os comentários, se você quiser. Tem pergunta do Cleiton, do Vicente. Pronto. Se vocês quiserem ir respondendo para ficar mais dinâmico, né? Suiane. Bom, aqui o Cleiton pergunta se não era possível uma live com o governador. Não sei, eu acho que era importante entrar em contato com a Casa Civil. O Vicente coloca que está à disposição para mobilizar os alunos, isso é muito bom, os futuros profissionais. Redlix diz que é importante não só para os profissionais, mas também para os estudantes. Guedes propõe uma audiência sobre a RAPS. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Nós solicitamos, já para o 18 de maio, o dia da luta antimanicomial, uma audiência sobre a saúde mental em Fortaleza, com maior gravidade. Dia 12 de maio. É importante lembrar, Renato, que ano passado você provocou essa audiência. Lembra? Né? E que nós estivemos lá representando. Esse ano novamente, vai ser dia 12 de maio. O Guedes, 12 de maio, 14 horas. 12 Ótimo. De maio, 14 horas. Tá? É importante Graciano. lembrar uma conquista recente, viu, Renata? Eu não sei nem se você está sabendo, mas semana passada houve uma reunião com a vice-prefeita, né? Onde foi garantido que o concurso da RAPS, né, ele foi prorrogado por mais 2 anos. Então, a gente tem aí uma possibilidade, né, de chamar mais psicólogas e psicólogos desse cadastro de reserva, que foi feito num ano tão difícil, né, porque foi um ano ali da pandemia, pré-pandemia, pandemia, então, né, que ainda foi de 2018, tá?
Nós da psicologia, nós temos uma resolução do Conselho Federal que ela diz o quantitativo de psicólogos, né, dos diferentes níveis de atenção, básica, secundária, terciária e quaternária. E aí a gente está tentando, né, conversar sobre essa resolução, porque para nós da psicologia ela é lei, mas ela precisa ser efetivada nas políticas públicas, né? Os gestores públicos, eles precisam conhecer esse mapeamento, foi um fruto de estudos, não foi um achismo do Conselho Federal, né? Então, a gente precisa tornar para que esse quantitativo de vagas também aumentem, né? Que a gente não pode ter concurso para 1, 2, 3 vagas, a gente está precisando de muito mais. A gente está precisando que saúde, educação, segurança pública, tem muitas áreas aí, né? Que a gente precisa, né, efetivar o serviço da psicologia dentro dessas áreas. Nós já existimos, né? Nós precisamos agora ter uma valorização maior e um quantitativo maior para que a gente possa também, né, ter uma maior contribuição para a sociedade. Não é isso? Antônio Guedes. Nosso estado é o quarto maior do estado do Brasil. E só de psicólogas aqui é Guedes, né? Acho que é Suiane Guedes. Só de psicólogos aqui, Suiane, a gente está com quase 17 mil inscritos aqui no estado do Ceará. Então, é importante essa mobilização, sim. E desses 17 mil, a grande maioria, o censo de 2022, ele já aponta mais de 80, entre 80% a 90%, isso em 2022, que estão nas políticas públicas. Então, onde que está a psicóloga brasileira nas políticas públicas? E é lá que a gente vem vendo os salários e os editais de uma forma bem aviltante, como disse o Renato, né? Porque 1.400 por 40 horas, às vezes mais de 40. Um edital recente agora do ISGH, onde só a psicologia tem um salário menor e uma carga horária maior, em detrimento de outros profissionais de saúde, né? Então, a gente precisa, sim, estar mobilizando, né? Com piso, né, Renato? Me explica aí, você que é advogado. Se a gente tiver um piso estadual e um horário, e 30 horas, os concursos, os editais de concurso não vão mais poder fazer o que fazem hoje, né? Eles vão, no mínimo, respeitar o piso e a hora. Não é isso? É necessário. Nesse caso, sim, o piso ele está vinculado o piso ele disciplina os psicólogos contratados mediante vínculo. Tem um problema aqui são os cooperados. Uma pessoa, porque se for eu não vi aqui, uma pessoa bem no comecinho da live colocou a situação dos cooperados, né? O cooperado, em geral, ele está ganhando por hora. Esse é um problema grave no sistema SUS, certo? É a remuneração por hora ou por plantão no sistema SUS mediante contratação de cooperativas. Aqui nesse caso, é o caso, por exemplo, dos enfermeiros e enfermeiras, que nem a determinação do piso consegue resolver esse problema. Mas sim, aqueles com vínculo, sim. É o que você está colocando. Mas alguém colocou o tema das cooperativas aqui. Na verdade, eu tenho uma tese que está se utilizando o cooperativismo para burlar a legislação trabalhista, porque, na prática, não são cooperados, né? No sentido de proprietários, né? Ou cooperados, né? daquela entidade. E muitas vezes eu tenho recebido aqui profissionais da área de saúde que não sabem quanto vão receber ao fim do mês, porque depende da quantidade de horas, depende do número de plantões, depende da hora em que ele foi chamado. Então talvez seja entre os vínculos precários, seja o vínculo mais precário. Na verdade, se me permite colocar, Renato, eu tenho dito assim, gente, o trabalho do cooperado, né, das cooperativas em geral, e em especial a nossa, porque nós temos uma cooperativa própria, né, que é a COPSI, ele tem sido uma forma, né, de tirar direitos trabalhistas, sim, né? Por quê? Porque hoje a mão de obra, né,
a massa, a força de trabalho da SESA, Secretaria de Saúde, por exemplo, 88,5% ela é de cooperados. Alguns 10, 13% de terceirizados e o que resta é de servidor. Talvez isso tenha aumentado um pouquinho aí, o de servidor, por conta do concurso da FunSaúde, que foram todos absorvidos pela SESA. Mas é sim, é aviltante, porque o pregão que houve, o último pregão que houve, ele ao invés de melhorar a hora desse trabalhador psicóloga, ele diminuiu, né? Diminuiu em R$ 6, que parece R$ 6, mas não foi R$ 6. R$ 6 por hora. R$ 6 por hora, o que implica muito mais. Não, então, há 10 uma diminuição de R$ 6 por hora é uma psicólogo diminuição muito uma grande. carga horária de R$ 36. Desde o ano passado, né, com o último pregão, passou a ser 30. Líquido recebe 19, uma média de 19. Isso é aviltante. Então, na prática, nós temos isso é muito importante dizer para quem não é da área, né? Nós estamos falando de remuneração por hora, trabalhador horista, que vai receber R$ 6 a menos por hora trabalhada. Não é isso? Isso. Mas que Bom, naquele indigno, aviltante, desumano, opressor, explorador, todas as palavras. Bom, isso é o capitalismo, né? Isso é o capitalismo. Lamentavelmente, isso é o capitalismo. Isso. Aí o que se explica, o que se justifica, depois de 10 anos ganhando R$ 36 a hora, passar a ganhar 30? O que se justifica, né? Se não a precarização do trabalho. E aí, se a cooperativa das psicólogas não entra ou não baixa o valor, ela perde para as outras cooperativas, onde as psicólogas estão lá junto com outras áreas, que não é só da psicologia.